Parlamentares governistas pedem explicações e o afastamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ofensiva acontece depois da última reunião do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Sobre esse assunto, a gente conversa com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Professor, uma boa noite. Obrigada também por estar conosco aqui no Prime Time. Boa noite, Carol. Um prazer estar aqui com você. Bem, professor, até onde vai essa pressão política contra Roberto Campos Neto a ponto de trazer efeitos práticos que extrapolem as críticas? Bem, eu acho que essa pressão faz parte de uma incompreensão, Carol, muito grande que o PT tem com agentes reguladores, né? Essa relação difícil não é novidade. Eu lembro a você que desde 2003, quando Lula assumiu pela primeira vez a presidência, que ele teve uma relação muito difícil com as agências reguladoras. Teve um confronto direto com o ex-presidente da Anatel, inclusive que levou à sua demissão, porque não compreendeu a necessidade de agentes reguladores independentes do Estado. Ele disse, inclusive, na imprensa naquela época, que ele, eleito, não decidia mais o preço dos telefones. E quem fazia isso era um conjunto de burocratas indicados pelo governo anterior, que tinha o poder de definir as tarifas. Então, é uma incompreensão. Esse confronto com o Banco Central é mais um episódio dessa dificuldade que o governo Lula tem de lidar com restrição. E eu espero que o Banco Central ele mostre vigor, ele mostre independência, mostre capacidade de se manter firme diante da sua política, a despeito dessas pressões políticas. Porque se o Banco Central capitular diante dessas pressões, isso sinalizará uma fragilidade institucional muito grande e que pode, inclusive, trazer repercussões negativas para a economia como um todo. Professor, Banco Central tem autonomia, presidente do Banco Central, ele tem mandato. Ao trazer essas críticas, ao trazer a possibilidade de um afastamento, ao convocá-lo para prestar depoimento, explicações a uma comissão no Senado Federal, a gente vê muito barulho na política. Quais são os acenos políticos feitos a partir de todo esse barulho? Bom, o governo ele tem se relacionado mal com o Congresso nesses primeiros 6 meses, né? Montou uma coalizão muito grande, muito heterogênea, não dividiu poderes e recursos de forma proporcional com os parceiros, tem enfrentado algumas derrotas dentro do Legislativo. Então, em especial, em relação a esse tema desses conflitos com o Banco Central, eu acredito que o governo terá que enfrentar uma nova derrota, porque a maioria do legislativo no Brasil hoje já compreendeu a necessidade de que instituições como o Banco Central sejam distantes da política, tenham uma certa autonomia, uma certa independência e que tenham, vamos dizer assim, não sofra interferências diretas do mundo da política. A importância de se ter burocratas protegidos do mundo da política se dá justamente para que eles possam definir a política sem essa pressão do eleitor. Então, eu acredito que, diante dos erros de gestão da coalizão, essa política de confronto com o Banco Central desenvolvida pelo governo Lula só tende a gerar mais dificuldade dentro do Legislativo e mais custos para o próprio governo em arregimentar suporte dentro do Congresso. Professor Carlos Pereira, cientista político, nessa conversa aqui com a gente. Daqui a pouco a gente fala mais com o professor. Até já, hein, professor?